Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de um tema que com certeza você já viu de perto, ou pelo menos passando rapidamente pelo vidro do carro. Sabe aquela cena comum nas rodovias brasileiras? Um homem ou uma mulher, muitas vezes com roupas sujas, andando sozinho, com um saco nas costas, sem rumo, no acostamento de uma BR. Alguns com aparências de andarilho, outros claramente com situação de rua. E aí vem a pergunta que muita gente já fez em silêncio: por que tem tanto mendigo nas ruas do Brasil? Por que tem tantos mendigos nas estradas do Brasil? Essa cena não é nova e, na verdade, ela é tão comum que às vezes a gente acaba naturalizando. A gente passa, olha, comenta com alguém no carro, mas segue o trajeto como se aquilo fosse só mais um elemento da paisagem. Mas não é. Aquela pessoa ali tem uma história. E o fato de estar na rodovia andando entre os carros, caminhões e calor escaldante ou chuva pesada diz muito sobre o que está de errado com o Brasil. Antes de falar das causas, deixa eu compartilhar uma experiência rápida. Uma vez, viajando aqui próximo da minha cidade, eu cruzei com pelo menos uns 5 ou 6 homens andando sozinhos no acostamento da rodovia, todos com a mesma aparência: chinelo ou descalço, roupas surradas, mochilas improvisadas com sacos de estopas e aquele olhar perdido. Um deles caminhava devagar, como se não tivesse pressa de chegar, porque no fundo, talvez ele nem soubesse para onde estava indo. E aí eu fiquei pensando, o que faz uma pessoa acabar ali, naquele ponto extremo da vida? Por que a rodovia virou o único caminho? Bom, existem vários fatores que explicam esse fenômeno, e eles se misturam. O primeiro deles, claro, é a pobreza extrema. Muita gente acaba nas rodovias porque simplesmente não tem mais onde morar, nem como se sustentar. E ao contrário do que alguns pensam, nem todo mundo que está ali é usuário de drogas ou alcoólatra. Sim, também acontece, e vamos falar sobre isso já já. Mas tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que foi expulsa de casa, saiu de uma cidade em busca de outra, enfim, de uma oportunidade e acabou ficando pelo caminho. E tem uma outra coisa interessante nisso tudo. As rodovias, de certa forma, acabam virando uma opção de sobrevivência para quem está nessa situação. Pense comigo, uma cidade pode rejeitar o morador de rua, pode ter fiscalização que expulsa essas pessoas das praças, pode ter pouco acolhimento, pouca política pública, mas a estrada não expulsa ninguém. Ela está ali, aberta, dá passagem. Oferece até algum fluxo de caminhoneiros que, vez ou outra, oferecem comida, uma carona ou até mesmo uma conversa. Tem também postos de gasolina, tem pontos de apoio. Em outras palavras, a BR virou refúgio. Só que esse refúgio é cruel, porque é perigoso. As pessoas andam quilômetros a pé, expostas ao calor do asfalto, à chuva, aos carros em alta velocidade, muitas vezes sem comida, sem água potável, sem um destino certo. A expectativa de vida de quem vive assim é baixíssima e ninguém está ali porque quer. E outro fator importante é o abandono familiar. A gente tem um número imenso de pessoas com históricos de transtornos mentais que foram abandonadas pelas famílias ou simplesmente não têm estrutura para continuar vivendo dentro de casa. E o Estado também falhou com eles. Falta atendimento psicológico, falta estrutura no CAPS, falta internação quando necessária. O resultado é o que a gente vê: gente doente, sem apoio, andando pelas rodovias como se estivesse num limbo. E tem também quem saiu do sistema prisional e que não teve para onde voltar. Pensa numa pessoa que passou anos presa e ao sair não tem mais família, não tem mais emprego, não tem nem rede de apoio. Essa pessoa vai para onde? Muitos pegam estrada, literalmente, caminham até o que acreditam ser uma nova chance, uma nova cidade, um novo começo que quase nunca chega. Bom, agora claro, a dependência química também é um fator.
Muita gente em situação de rua tem problemas com drogas ou álcool. E quando a pessoa rompe todos os vínculos, seja familiares, profissionais, afetivos, ela também acaba indo para a estrada. Algumas vezes, até como uma tentativa de se afastar dos centros urbanos ou fugindo de dívidas, ameaças ou da própria vergonha. A estrada se transforma numa fuga do mundo. Mas repare, em todos os casos, o denominador comum é a ausência do Estado, ausência de política pública, ausência de acolhimento, ausência de estrutura para cuidar dessas pessoas. A gente convive com esse problema todos os dias, como se ele fosse inevitável, mas não é. E aqui entra a parte mais difícil, mas também a mais necessária: a solução. Dá para acabar com esse problema? Dá sim, mas exige vontade política, investimento e principalmente uma mudança na forma como a sociedade vê essas pessoas. Não dá para resolver só com repressão, como algumas cidades tentam fazer, retirando moradores de rua à força. Isso não resolve nada, só empurra o problema para outro lugar. Também não dá para fingir que dar uma marmita resolve tudo. Ajuda, claro, mas é só um paliativo. O que realmente faz a diferença são políticas integradas. A gente precisa de programas sérios de habitação, que deem acesso à moradia para quem vive nas ruas. Precisamos de atendimento em saúde mental com equipe especializada, com capacidade de acompanhar essas pessoas ao longo do tempo. Programas de reinserção social e profissional que ajudam quem saiu do sistema prisional ou quem está em situação de dependência química a reconstruir a vida. E mais do que isso, a gente precisa parar de tratar essas pessoas como invisíveis. Tem uma iniciativa que vale citar, por exemplo. Em algumas cidades brasileiras, começaram a ser criados centros de acolhimento junto com rodovias feitos especialmente para atender andarilhos. Ali, eles podem tomar banho, comer, receber atendimento de saúde e até encaminhamento para abrigos. Funciona? Sim, mas ainda é muito pouco. A maior parte das rodovias brasileiras não tem nada disso. O que acontece é que a sociedade brasileira foi, aos poucos, se acostumando com a presença da miséria. A gente vê alguém morando na rua ou andando no acostamento e acha que isso é parte da paisagem urbana ou rural, mas não é. Aquilo é um sintoma, é um reflexo de um país que falha em cuidar dos seus cidadãos mais vulneráveis. E eu sei que muita gente pensa, mas e se a pessoa não quiser ajuda? Olha, esse é um ponto importante. Sim, existem casos em que a pessoa recusa auxílio, mas na imensa maioria isso acontece porque o que é oferecido não atende à necessidade real dela. Não adianta oferecer um abrigo onde ela não pode entrar com seus poucos pertences ou onde não se sente segura. Não adianta oferecer uma internação forçada sem acompanhamento posterior. As soluções precisam ser humanas, respeitosas e construídas junto com essas pessoas. Então, da próxima vez que você cruzar com alguém andando no ABR, lembre que aquilo não é um detalhe do trajeto. Aquela pessoa tem nome, tem história, teve infância, sonhos, talvez até família. E por alguma razão, ou por várias, ela acabou ali. E ela está resistindo, porque andar numa rodovia sem destino é uma forma cruel de continuar vivo. O Brasil precisa olhar para essas pessoas, e não só olhar com pena, mas com responsabilidade, porque não é normal ter seres humanos vivendo assim à margem do asfalto, esquecidos no calor, na poeira e na pressa de quem passa. Se a gente quiser um país mais justo, mais seguro e mais digno, a solução não está só em grandes obras, em reformas ou discursos bonitos. A solução começa com quem a gente insiste em ignorar. E se esse vídeo te fez refletir, compartilha. Faz esse assunto chegar a mais pessoas, porque enquanto a gente seguir tratando o morador de rua ou o andarilho como alguém que escolheu viver assim, nada vai mudar.
Mas quando a gente entender que ali está alguém que foi deixado para trás por um sistema inteiro, talvez a gente comece, enfim, a mudar alguma coisa.